Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então eu estou aqui num cenáriozinho um bocadinho diferente. Eu aproveitei o calor para vir filmar cá fora porque eu gosto muito, já no verão passado, no verão primavera, eu fiz uns vídeos gravados cá fora e gostei muito como ficou e vocês também gostaram e portanto eu aproveitei que hoje está um sol maravilhoso. Aproveito o bom tempo e estou aqui um bocadinho relaxada enquanto estou a falar-vos então da minha última leitura, que já não foi assim tão tranquila quanto isso. E falo-vos então do livro O Mágico de Auschwitz, de José Rodrigues dos Santos. Então eu acabei este livro aos minutos mesmo, portanto é uma leitura que está muito fresca na minha mente e há bocado eu ainda estava assim um pouco agoniada com aquilo que li e portanto dei assim uma pausa, não vim logo falar sobre o livro porque precisava de acalmar, de pensar, de refletir. Então finalmente estou aqui para vos falar então desta obra. Neste livro nós vamos então ter duas personagens principais. Vamos ter o Nivellini, que é o nosso mágico. Ele é judeu e ele mudou-se de Berlim para Praga, porque em Berlim estavam a começar então a fazer uma certa perseguição aos judeus. Ele acabou por ser despedido do emprego dele, porque estavam a despedir os judeus de todos os empregos públicos, e ele então acabou por se mudar para Praga. Só que a certa altura, passado um tempo, em Praga também iniciou então essa perseguição aos judeus. Os judeus começaram a ser proibidos de entrar em cafés, etc. Nós neste livro, apesar daqui o título nos remeter a Auschwitz, nós só vamos acompanhar Auschwitz a partir de mais de metade do livro é que vai aparecer Auschwitz. Porque até lá nós vamos acompanhar então o desenvolver, o despoltar aqui desta guerra. E vamos acompanhar então o Nivellini em Praga, as restrições a que ele vai começar a estar sujeito, vai ter de também terminar o seu emprego como mágico. Como era judeu, lá está, não estava livre de fazer até o seu próprio trabalho. O Nivellini vai então ser deportado, mais a sua mulher e o seu filho Peter, de pequenino, acho que tinha 6 anos na altura, e vão ser deportados para uma cidade que para onde estavam a mandar muitos judeus. Eu não sei dizer o nome porque aquilo tem um nome muito complexo, mas era Terry diz qualquer coisa. E portanto, do outro lado, na outra parte, nós vamos ter uma outra personagem que vai ser o nosso Francisco. Francisco é português, só que ele está a viver atualmente em Espanha. Ele trabalha na Legião Espanhola. Os meus cães estão ali à bulha, a brincar. Ele trabalha na Legião Espanhola e a certa altura vão recrutar então soldados espanhóis para a Divisão Azul, que é para irem ajudar na frente russa, ajudarem os alemães. A Espanha não se queria comprometer oficialmente com a Alemanha, a ajudar a Alemanha na guerra, porque isso seria prejudicial com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que eram países muito importantes para a Espanha, para produtos que eles importavam de lá, etc. E, portanto, eles não se uniram, mas no fundo foram lá ajudar na guerra, foram ajudar os alemães. E a história basicamente é esta, eu não vos posso contar muito mais. Agora vou-vos dizer então o que é que eu achei desta obra. Eu ao início não estava a gostar muito, achei que há aqui uma parte em que vai ser o José Rodrigues Santos, como ele gosta muito de nos debitar aqui matéria. O tema que ele vai gostar de nos debitar aqui ao início vai ser sobre ocultismo, esoterismo, magia, crenças, ideologias do passado relacionadas com os antepassados, arianos, etc., Atlântida, e vai-nos então ligar isso ao pensamento nazi, em que é que os nazis acreditavam, em que é que Hitler acreditava e a ligação que Hitler tinha com o ocultismo. Só que normalmente José Rodrigues dos Santos, quando nos fala sobre certas matérias, e agora está aqui a minha gatinha, eles também andam aqui na rua, vou-vos mostrar a gatinha. Anda cá a dizer olá, ai estás toda suja. Vai lá, vai ter com o Teddy. Desculpem. E então, eu estava a dizer que vai então aqui nos explicar o pensamento nazi e o facto de onde surgiu eles Hitler achar que a raça ariana era a raça perfeita e que tudo vinha então do passado, dos tempos da Atlântida.
e que todas as outras raças eram raças inferiores, eram raças subhumanas e que tinham de ser exterminadas para que a humanidade então melhorasse. Só que quando isto nos vai ser descrito aqui, vai ser a conversa entre o Nivellini e um outro mágico que o vai visitar à loja dele. Eu acho que vai ser uma conversa muito... Normalmente o José Rodrigues Santos explica-nos entre o diálogo das pessoas. É uma pessoa que normalmente sabe muito e está a explicar à outra que não percebe muito o assunto, que é para o leitor perceber, porque são tipos de temas, assuntos que só um especialista mesmo dentro daquela área que está por dentro disso, porque nós no nosso cotidiano não lidamos com esse tipo de coisas. E lembro-me, por exemplo, de ler a Fórmula de Deus, em que tinha muita física e não, só um físico ou alguém que percebesse muito física. Anda cá, Teddy. Pronto, está aqui o meu cãozinho. Anda a mostrar-te, ai que ele está pesado. Olha aqui, olha aqui. Pronto. Deita aqui então. Isto hoje é o vídeo dos animais, agora está-me a morder a camisola. Estava-vos a dizer que então o Teddy, só um físico é que vai entender, portanto ele tem de nos explicar de uma forma muito bem explicadinha, como se estivéssemos a dar uma aula na escola desses conceitos, senão nós não vamos perceber nada. E portanto aqui eu achei que não houve essa explicação, ele simplesmente falou aqui numa catrafada de nomes, de conceitos, de coisas antigas que eu não percebi patavina. Quer dizer, percebi mais ou menos onde é que ele queria chegar nesta explicação da Atlântida, dos nazis, dos arianos, etc. Mas houve muita coisa que eu não entendi. Eu gosto de ler tudo e não gosto de estar a saltar partes na leitura, eu gosto de perceber as coisas. E por isso eu também gosto de ler os livros do José Rodrigues Santos, porque aprendo sempre imensa coisa. Então eu fiz muitas pesquisas na internet de nomes, de coisas que eram ditas aqui, e lá acabei por perceber mais ou menos aquilo que ele nos queria dizer. Mas eu sei que foi interessante explicar-nos essa parte do ocultismo ligado com o nazismo, mas ao mesmo tempo depois não vai ser útil para o resto do livro, porque não vai depois aparecer mais essa temática. E então isso foi só mesmo aqui uma parte inicial do livro, que foi assim, bem, a primeira parte foi assim um bocado mais seca e eu não gostei. Outra coisa que eu também não gostei neste livro foi o facto de misturar várias línguas na mesma frase. Foi uma coisa que me irritou profundamente, porque estávamos, por exemplo, na Legião Espanhola, alguns falavam português, outros falavam espanhol, outros já falavam alemão e misturavam palavras na mesma frase de várias línguas. Quer dizer, primeiro, eu estou a ler um livro em português, eu quero ler português. Eu posso não perceber espanhol, por acaso consegui perceber o que estava aqui dito, mas há pessoas mas eu tipicamente tive espanhol na escola e consigo perceber minimamente. Mas pode haver pessoas que não percebem, por isso eles metem-nos aqui frases. E houveram frases em russo, alemão, que foram aqui escritas inteirinhas e não tem tradução. Por isso eu fiquei sem saber o que é que estava a ser dito. Foi uma coisa que eu não gostei no livro. E ainda me irrita mais, não só as frases todas em estrangeiro, mas a mistura toda de frases. Vamos ver aqui também um brasileiro e vamos ter sempre aqui as expressões do Brasil. Mas estar-me a misturar português, espanhol, russo, alemão, brasileiro, tudo, mesmo as frases, é uma grande salganhada e eu não gostei. É claro que eu sei que se é um espanhol que está a falar, ele vai falar espanhol, mas no livro está traduzido. Pronto, não fez simplesmente sentido na minha cabeça. De resto, eu gostei muito do livro. Também gostei, um facto que eu gostei muito foi o facto de termos a perspectiva de um judeu, que é o que normalmente nós temos nestes livros, a perspectiva de um judeu que viveu nos campos, etc. Mas aqui também temos então a perspectiva das SS, porque vamos aqui acompanhar o nosso Francisco e vamos acompanhar então a perspectiva do lado inimigo, a perspectiva de quem está do lado dos alemães, e vamos acompanhar o que é que eles, já depois em Auschwitz, as conversas entre eles, o que é que eles pensam, o tipo de hábitos que eles tinham, o que é que eles comiam, as condições em que eles viviam, os SS. Acho isso também bastante interessante, porque nunca li sobre isso e gostei de ficar também a conhecer essa perspectiva. De resto, eu gostei muito do livro, aprendi mesmo muitas coisas. O livro realmente é forte, tem aqui descrições mais para o fim, até descrições horríveis do estado das pessoas, do que fazem às pessoas, aos judeus, do estado deplorável em que eles estavam fisicamente, ao ponto de já não se reconhecerem uns aos outros.
a fome que passavam, os trabalhos sem sentido, o facto de andarem, por exemplo, a carregar pedras de um lado para o outro e depois no fim do dia, na parte da tarde, os SS já os mandavam a carregar as pedras do outro lado para onde eles tinham tirado de manhã. Era mesmo para fazer pouco das pessoas. Há aqui uma parte, um discurso em que o brasileiro vai dizer, o brasileiro não esquecer, mas ele faz parte da GSS, ele vai dizer que o que eles estão a fazer é até humanitário, porque ninguém criou os judeus em nenhum país e eles iam acabar por morrer à fome, porque não havia condições, não havia espaço para eles, e por isso eles até estão a fazer uma boa ação, porque estão a matá-los logo de uma vez. E eu desconcordei completamente isso, porque vê-se perfeitamente aqui que o que os SS estão a fazer aos judeus é para os fazer sofrer, são coisas para fazer sofrer, e eles também estão a morrer à fome, estão a morrer à pancada, estão a morrer de trabalho excessivo, trabalho que não se reflete em nada, é só mesmo para cansar as pessoas, para as fazer sofrer. E foi uma inscrição horrível mesmo, que me custou-me ler, mas penso que o manuscrito Birkenau, que é o seguinte deste, ainda será pior, porque nós aqui, apesar de ser o título Auschwitz, só nós precisamos mais de metade ali para chegar realmente a Auschwitz, não aparece logo. E portanto eu acho que no manuscrito Birkenau nós vamos ter muito mais as vivências nestes campos de concentração, e portanto acho que ainda vai ser mais duro. Eu não o vou ler já, apesar de este final ser mesmo para continuar logo no próximo livro, é um final que está mesmo em aberto, nós queremos saber o que vai acontecer, mas não o vou ler, já vou dar uma pausa e vou fazer outras leituras, mas quero lê-lo em breve, já tenho o livro comigo e portanto depois trago-vos também a minha opinião. Eu estou muito indecisa entre as 4 e as 5. Eu acho que só não vou dar as 5 porque não gostei mesmo da parte inicial desse tipo de conversas, achei desnecessário e achei que deviam estar melhor explicadas, portanto eu vou dar 4 estrelas, mas são 4 estrelas grandes, são 4,5. Gostei muito deste livro e recomendo, e fico muito contente que o José Rodrigues dos Santos, ao contrário do que as pessoas dizem, tenha escrito sobre Auschwitz, porque José Rodrigues dos Santos é um autor muito lido em Portugal, dos mais conceituados, e é importante que as pessoas leiam isto, é importante que as pessoas saibam o que é que se passou e não se esqueçam e não deixem isso acontecer, porque as pessoas pensam assim, isto nunca irá voltar a acontecer, mas isto não começa logo a mandar pessoas para os campos de concentração e matá-las, isto começa com discursos de ódio, discursos de discriminatórios, de racismo, portanto isto pode perfeitamente voltar a acontecer e nós temos que estar muito atentos aos sinais e não o permitir. Portanto, leiam esta obra, todos vão gostar. Muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!